Bem, boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje vamos falar da pós-colheita de frutas. Bem, antes de entrar diretamente no tema de pós-colheita, eu vou fazer só uma pequena revisão sobre colheita, né, que foi tema das primeiras aulas, quando a gente falou de fisiologia do fruto. A gente acabou falando de colheita, né, ponto de colheita, como identificar a colheita, né, a gente viu equipamentos que são utilizados no laboratório para fazer a identificação, né. Vou fazer uma pequena revisão sobre colheita para a gente começar a parte de pós-colheita. Então a gente viu que o primeiro ponto para se fazer a colheita das frutas, né, das frutíferas, é se identificar a maturidade fisiológica, né, pessoal, que é o ponto onde aquele fruto ele está apto para ser colhido, né? Ou seja, já ocorreu mudanças físicas, mudanças químicas, né, desse fruto, né? Como por exemplo, ocorre mudança na cor, né, do fruto, normalmente ele perde a cor verde, né, na fase de crescimento, normalmente ele tem a cor verde. Quando ele atinge a maturidade fisiológica, tem alteração na cor, né, normalmente ele fica vermelho, amarelo, né. A composição química é alterada, né, normalmente se aumenta assim, os teores de acidez desse fruto. O acúmulo de açúcar também aumenta, né? Aumenta a produção de substâncias voláteis, né? Que dá aquele certo aroma, né? Ao fruto. Então, ocorre uma série de alterações fisiológicas do fruto quando ele atinge a maturidade fisiológica. Então, é nesse ponto que ele deve ser realizada a colheita. Porque nessa fase, pessoal, o fruto ele já não tem nenhuma ligação com a planta-mãe, né? Ele já não recebe nenhum fotoassimilado da planta-mãe, então é nessa fase que ele deve ser colhido. E é nessa fase também, pessoal, de maturidade fisiológica, ocorrem alterações na taxa respiratória do fruto. Normalmente, nessa fase, aumenta a taxa respiratória do fruto, a produção de etileno também aumenta, né, que é o hormônio responsável pelo amadurecimento do fruto, né? Então, nessa fase deve ser realizada a colheita, porque se esse fruto permanece no campo, pode ocorrer deterioração desse fruto, né, até a senescência, a morte desse fruto, porque depois dessa fase aqui, a respiração, a produção de etileno continua acelerada. O metabolismo desse fruto está acelerado e se ele não for colhido, permanecer no campo pode afetar a qualidade desse fruto e ele chegar até a senescência. Então é importante identificar o ponto de maturidade fisiológica dos frutos no campo. E durante a colheita, pessoal, alguns cuidados devem ser levados em consideração. É importante, pessoal, que a colheita ela seja realizada no, nos horários mais amenos do dia, né? Mais frio, normalmente no início da manhã ou no final da tarde, né? Horários onde se tem temperaturas mais amenas, né? Para permitir a colheita, a obtenção de um fruto com qualidade, né? Normalmente, é, quando o fruto ele é colhido nas horas mais amenas do dia, por exemplo, no início da manhã, então, normalmente nesse horário a temperatura são mais baixa, a umidade relativa do ar é maior, então isso é importante para garantir a qualidade do fruto. É importante essa colheita nos horários mais frescos do dia, onde a taxa respiratória, a produção de etileno, vai ser reduzida, porque as condições ambientais interferem bastante na respiração e na produção de etileno do fruto. Deve-se evitar, pessoal, que a colheita coincida com o período chuvoso, né, onde a alta umidade pode favorecer ao surgimento de doenças, né, causar deterioração do fruto. Deve-se evitar que a gente observe um fruto de maçã que atingiu uma maturidade fisiológica.
Aqui temos exemplo do ponto de colheita do figo verde, onde ele é caracterizado por o estilo avermelhado. A gente observa essa região aqui que é chamada de estilo, ela fica avermelhada. É a identificação do ponto de colheita do figo verde. E aqui temos o ponto de colheita do figo maduro, né, onde tem essa alteração na coloração, né, do fruto, onde ele deve ser colhido com pedúnculo. É importante que os frutos sejam colhidos com pedúnculo para evitar qualquer contaminação ou surgimento de doenças. Que a gente observa mangueira, né, também que atinge o ponto de maturidade fisiológica. Aqui já realizando a colheita e colocando em embalagens, nesse caso é colocado nessas caixas plásticas, onde são cobertas com jornal, né? É importante, pessoal. Nesse caso aqui a gente não observa, mas é importante que essa embalagem, esse recipiente seja limpo, esterilizado, para evitar a contaminação dos frutos, né? É importante colocar uma quantidade de frutos adequadas por caixa, né? Para evitar que ocorra danos mecânicos, né? Por isso eles colocam esses jornais para evitar danos mecânicos ao fruto e manter a qualidade. Que a gente observa a uva que atinge o ponto de maturidade fisiológica. Aqui a gente pode observar alguns danos mecânicos na maçã, né? Batidas, lesões provocadas no momento da colheita, né? Pode ser feita quando o fruto ele é jogado na caixa, na embalagem de qualquer forma, né? A própria, a própria embalagem não é adequada, né? Então, ocorrem esses danos. Aqui a gente observa danos mecânicos em goiaba, provocada pela compressão de frutos na caixa, né? Pode afetar isso. Aí fica inviável, pessoal, a comercialização de frutos, né? Com esses danos, na forma in natura, né? Então, esses frutos só vão servir para a indústria, né? Produção de doces e derivados, mas para consumir natura já não vai se conseguir comercializar. Aqui a gente tem um exemplo de danos causados pela queimadura ao sol de maçã, né? Então, por isso que é importante fazer a colheita nas horas mais frescas do dia, né? Evitar a exposição direta do fruto aos raios solares. Então, é importante que os frutos, depois de colhidos, eles sejam cobertos, pode ser coberto com papelão, folhas de jornais, para evitar esse contato direto com os raios solares, que pode causar queimadura, né? Também esse fruto vai ser difícil a comercialização, né? Com a presença dessas queimaduras. Aqui a gente tem também danos de queimadura causada pelo sol, né? E isso é apresentado 8 meses após o armazenamento, né? Então, essa exposição ao sol, pessoal, torna esse tecido mais susceptível à entrada de patógenos, né? E ainda em ambiente controlado, no armazenamento, com aumento da umidade relativa do ar, pode favorecer o surgimento de patógenos, né? E contaminar, lesionar essas áreas, né? Então, deve ser evitado ter o máximo de cuidado na colheita, né? Para evitar esses danos. Aqui a gente observa realizando a colheita da maçã, né, onde é utilizado essas bolsas para fazer a colocação, né, desses caixotes maiores, onde tem que ter cuidado para evitar esses danos mecânicos, né. Aqui, pessoal, é um exemplo de utilização de papelão para evitar queimadura pelo sol de maçã, né? Então, depois de colhida, são colocados esses papelões para evitar essa exposição direta aos raios solares. Depois da colheita, pessoal, é realizado o transporte, né, dos frutos até o local de processamento, né?
Então, de preferência, os frutos eles devem ser colhidos e imediatamente transportados, né, para garantir a qualidade do fruto. Também o transporte deve acontecer nos horários mais frescos do dia, né? Com pouca exposição aos raios solares, né? Então, por isso que é importante colher logo no início da manhã e imediatamente fazer a colheita, né? O ideal é que o carro ele seja refrigerado, né? Para já reduzir o metabolismo desse fruto logo no transporte. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo de um transporte que não é refrigerado, né? A gente vê que é aberto, né? Com muita ventilação, mas pelo menos é coberto, né? Evita se ocorrer chuva, né? Evita também a exposição direta aos raios solares. Mas você tem que ter cuidado para não ocorrer danos aos frutos. Aqui, pessoal, é um exemplo que não deve ser feito, né? Não deve ser reproduzido. Além dos, além dos alimentos, dos frutos, está com exposição direta aos raios solares, tem uma pessoa em cima, né? Que pode estar danificando, causando danos mecânicos aos produtos, né? Então, essa prática não deve ser realizada. Aqui a gente tem um exemplo de uma refrigeração, de um transporte adequado, né? Com carro refrigerado, né? Que é importante porque já vai reduzir o metabolismo, a respiração, a produção de etileno do fruto. E depois, pessoal, que esse fruto ele é colhido, que ele é transportado, ele é levado para o packing houses, que é um local onde é feito todo o processo de recebimento e processamento desse fruto, né? Ou seja, é onde é realizado todo o processo de pós-colheita do fruto. Então, essa palavra aqui é derivada do inglês, que significa casa, né? O local onde é feito todo o preparo e processamento dos frutos, né? Até a sua distribuição ao mercado, né? A gente chama de packing house. Aqui a gente tem exemplos na parte interna, né, do packing house. Então a gente tem aqui um local de classificação de maçã em diferentes categorias. Então, o importante, pessoal, do packing house é que é importante para a geração de emprego, para a geração de renda, né, para a população. Além de ter um fruto de qualidade, né, que passa por um critério rigoroso de classificação, de seleção até a comercialização. Que é outra imagem de packing house. Que processo de embalagem, né, embalando os frutos, ó, vocês observam que eles estão com toucas, né? Tá faltando sua máscara aqui, com roupas adequadas, com completa higiene também, né? Para garantir a qualidade do produto. Ó, também aqui, ó, embalando as uvas, né? Essas embalagens plásticas para posterior comercialização. Aqui é um exemplo de um packing house mais informal, né? Ó, todo aberto fora, né? É feito na própria propriedade, né? Mais informal. É feita a embalagem das uvas, né? Vocês observam que eles não têm roupa adequada, tá de chinelo, bermuda, faz de forma inadequada. Não tem uma completa higiene no local. Outras imagens, várias pessoas, né? Trabalhando. Agora a gente vai ver mais no packing house mesmo, com todas as medidas sanitárias de limpeza, higiene, né, até a comercialização. Então, pessoal, o packing house, o local de processamento dessas frutas, deve ser limpo, né, com boa higiene, né, o vestimento deve ser adequado, né, você observa que ela está de touca, de luva, uma roupa também específica, né, os utensílios utilizados devem ser esterilizados, limpo.
Ó, vocês observam que a pessoa está de bota, tem um pé dilúvio, onde higieniza essa bota, né, mantendo todas as etapas de higiene, né, que a legislação visa. Então, a primeira etapa, ao chegar no packing house, é a recepção desses frutos, né, onde é identificado o lote, né, feito o descarregamento, é identificado se chegou a quantidade de frutos que foi pedido, né, o lote está certo, a identificação está correta. Depois, pessoal, muitas vezes na própria recepção, os frutos eles são diretamente levados para a refrigeração, né, para retirar esse excesso de calor do campo, né, do fruto, para diminuir o metabolismo logo na fase inicial. Logo depois começam as etapas de processamento desse fruto, né? Depois da recepção, da chegada desse fruto no, no packing house, é feito a limpeza, né? O objetivo é a higienização, né, dos frutos para as etapas posteriores. Então, essa, essa fase de limpeza e retirado o excesso de sujeiras, né, do campo, com o objetivo de eliminação de patógeno, micro-organismo, né, que pode contaminar o fruto, né? Então é aplicado alguns produtos de higienização, né, como o cloro, para garantir retirar essa carga microbiana dos frutos. Aqui a gente tem um exemplo de limpeza dos frutos, que pode ser feito uma limpeza úmida, né, através do processo de lavagem, ou seja, que consiste numa imersão dos frutos a uma solução, né, que pode ser solução com cloro, ou pode ser uma imersão em água, né, só para retirada das sujeiras mais grosseiras, como pedras, areias, né, terra. Então, essa primeira limpeza aqui é para retirar dos materiais mais grosseiros, né? Então pode ser a própria imersão em água. Aqui a gente tem um exemplo de lavagem de figos com imersão em água, né? E a limpeza, pessoal, também pode ocorrer em processos combinados, onde se aplica diferentes formas de limpeza, como por exemplo, imersão com agitação, aspersão e escorrimento. A vantagem dessa limpeza combinada é economia de água, né, devido ao reaproveitamento em outras etapas. A desvantagem é o alto custo, né, de implantação, porque você tem vários tipos de combinação de limpezas, né, então você tem um maior custo operacional. Aqui tem um exemplo de limpeza de frutos de manga, né, ó. Se vocês observar, tem jatos de água, então é feita uma limpeza com uso de água. Então, os frutos vão passando nessa mesa e vão sendo limpos, né? Onde é aplicado esses jatos de água várias vezes até a limpeza desse fruto. Aqui nesse caso já é feita uma limpeza mais profunda com o uso de produtos químicos, onde é aplicado 200 miligramas por litro de cloro livre por 10 minutos. Então é feita a sanitização, né, para a retirada de qualquer carga microbiana que possa ter nesses frutos, né, na parte superficial, então é eliminado. Então normalmente se faz primeiro a imersão em água para retirada de materiais mais grosseiros e dependendo do fruto se faz a sanitização, que é com a aplicação de produtos químicos. Depois, pessoal, da etapa de limpeza, é feita a seleção dos frutos, né? Nessa etapa,
de seleção é observado o estado fisiológico do fruto, né? É feita a identificação se tem frutos machucados, com algum defeito, defeitos fisiológicos, algum fruto com manchas, então é feita a seleção, é feita a separação desses frutos que apresentam alguma anomalia, algum defeito, que pode interferir na comercialização. Então é feita imediatamente. Então é feita a retirada e muitas vezes desses frutos são levados para a indústria, por exemplo, para produzir doces, polpas, né, compotas, é utilizado para outra finalidade. Depois da seleção, pessoal, vem a etapa de classificação. Essa etapa ela tem como objetivo agrupar a matéria-prima em grupos mais homogêneos. Como é feita essa classificação? Essa classificação ela é feita por tamanho, por maturação do fruto, né? Por coloração, por forma do fruto. Então é uma etapa, pessoal, que vai permitir a padronização do fruto, ou seja, ele vai se tornar o mais homogêneo possível. Então, aqueles frutos que têm o mesmo tamanho vão ser agrupados em um grupo. Aqueles frutos que têm o mesmo estágio de maturação vai ser agrupado em outro grupo. Aqueles frutos que têm a mesma coloração vai ser agrupado em outro grupo. O objetivo dessa prática, pessoal, é que facilita todas as etapas de processamento, industrialização. Por exemplo, se esses frutos forem para a indústria, é importante que eles tenham o mesmo tamanho, o mesmo estágio de maturação, a mesma coloração, para que o mesmo processo seja aplicado a todos os frutos, não tenha diferença. E também quando esses frutos são levados para o mercado de comercialização in natura, o consumidor ele busca por um produto homogêneo, né? Em tamanho, em cor, em maturação. Então é importante essa classificação do Pecking House. Aqui a gente tem um exemplo de classificação de caqui nessa mesa. Então, pessoal, os frutos eles entram por aqui nessa parte. E aqui a gente tem uma mesa com diferentes aberturas de diferentes tamanhos. Então o fruto ele vai caindo, vai se encaixando. E assim vai separando por tamanho o fruto. Que acontece, o processo ocorre, pessoal, todo mecanizado para facilitar, ter maior agilidade, né? Aqui a gente observa uma esteira de classificação da ameixa, ó. Ele vai classificando a ameixa aqui. Aqui uma esteira de classificação de pêssego. Máquina para classificar mamão por tamanho, ó. Se coloca nessa esteira um mamão e em cima é feita a classificação, ó. Vocês observam que tem diferentes bandejas com tamanhos diferentes, assim vai classificando o mamão por tamanho. Aqui, ó, classificação de manga, fica mais fácil identificar, ó. Vocês observam, ó, tem várias bandejas aqui com diferentes tamanhos, abertura. Então a manga ela vai se encaixando e também vai sendo feita a classificação. Outra etapa que é realizada é o descascamento, que tem como objetivo a remoção da parte mais externa, né? Ou seja, a remoção da casca da fruta. Essa prática, pessoal, pode ser feita de forma manual, mecânica ou com aplicação de produtos químicos. Não são todos os frutos que é realizada a prática de descascamento, vai depender do fruto, da forma de comercialização. Aqui a gente tem exemplo de alguns frutos e a forma de descascamento. No caso da casca de abacaxi, a forma de descascamento é mecânico, né? Com uso de equipamentos. No caso do pêssego, a forma de descascamento
é através da aplicação de produtos químicos, onde é aplicada soda, né? É feita a imersão do pêssego em solução com soda e é feito o descascamento químico, a retirada da pele e da casca. Temos também o descascamento físico, que ocorre com a batata, né? Através de processos abrasivos. Pode também ser feito de forma manual. Bem, o método de descascamento manual, né, pessoal, como o próprio nome indica, né, é feito pelo homem, né, ação humana, né, de forma manual, onde é importante que todos os utensílios, pessoal, utilizado, a faca, né, seja de aço inoxidável, né, esterilizada para evitar qualquer tipo de contaminação. Desse tipo, a desvantagem, pessoal, do descascamento manual é que o custo de mão de obra é alto, né? Outra desvantagem é que diminui a padronização dos cortes, né? Fica mais desuniforme quando é feito de forma manual. Isso pode dificultar a comercialização. Então, esse tipo de processo é realizado para pequenas indústrias, né, pequenas houses que está começando, né, feito descascamento manual, grandes empresas e indústrias é feito de forma química ou mecânica, que a gente tem um exemplo de descascamento manual de figo, né. Temos também o descascamento mecânico, o defeito corte da casca, né. Aqui a gente tem alguns exemplos de frutas que é realizado descascamento mecânico, a maçã, abacaxi, a pera. Aqui a gente tem um exemplo de descascamento mecânico da laranja, ó. Então tem esse equipamento que é utilizado para fazer o descascamento. A vantagem é maior uniformidade, padronização, né, do descascamento. Também aumenta a agilidade, né, a realização da operação, reduz os custos com mão de obra. Temos também o descascamento químico, né? Como eu disse, é realizado por aplicação de produtos químicos. Um dos produtos químicos bastante utilizado é o dióxido de sódio, né? Chamado popularmente como soda, né? E pessoal, no caso desse descascamento químico, deve-se conhecer quais os frutos que podem ser feito o descascamento dessa forma, né? E o importante é garantir o mínimo de resíduo possível no fruto, né? A partir desse tipo de descascamento, né? Para evitar a contaminação, né? Pelo ser humano, o surgimento de doenças, né? Aqui a gente tem um exemplo de descascamento químico de frutos de figo, né? Ó. Então é feita a retirada da pele, né? Com uso de produtos químicos. Temos também, pessoal, o descascamento com tratamento hidrotérmico, né? Onde é aplicado calor. Aqui é feito para laranja, né? Descascamento hidrotérmico, colocado em água, né? A elevada temperatura, aqui nesse caso, a temperatura é de 50 graus Celsius por 8 minutos. Lembrando, pessoal, que essa prática aqui de descascamento hidrotérmico, ela não deve ser realizada em todas as frutas, né? Todos os frutos. É importante que o fruto ele tolere altas temperaturas, no caso da laranja tolera, né? Porque a casca, né, é dura, mas em alguns frutos não se consegue fazer o descascamento por esse método, porque pode causar o amolecimento da casca, né, e até causar o cozimento do fruto, então não deve ser realizada essa prática, então tem que conhecer se o fruto tolera esse tipo de tratamento. A vantagem desse método é que além de provocar o descascamento, também realiza um controle, né, de patógenos, controle de esterilização desse fruto, né,
garante também retirada de carga microbiana, né? Por esse método. Outra prática que é realizada no Packer House é o branqueamento, que é uma etapa fundamental para a inativação de enzimas, que pode causar escurecimento, né, de tecido, oxidação de lipídios, né? O exemplo é na maçã, né? Que a gente observa que a gente ao cortar a maçã rapidamente ela começa a escurecer, né? Pela inativação de enzimas. Então o branqueamento é utilizado em alguns frutos que é que, que tem como característica essa inativação de enzimas e o escurecimento, né? Então é utilizada a prática de branqueamento, né, da matéria-prima. E pessoal, tem que ter também cuidado, não é todos os frutos que se pode realizar branqueamento, né? Alguns toleram, os outros não, porque no branqueamento é aplicado vapor quente, né, ou água quente, né, na forma líquida. Então tem que ter cuidado se o fruto ele tolera essa elevação de temperatura, né, porque pode causar o cozimento, né, amolecimento da casca. Então essa prática ela só deve ser realizada em frutos que tolera, né, e que tenha problemas com escurecimento, né, com a inativação de enzimas. Depois, pessoal, de todas essas práticas de processamento, como limpeza, seleção, classificação, branqueamento, é realizado posteriormente o armazenamento do fruto. O objetivo, pessoal, do armazenamento é aumentar a vida pós-colheita do fruto, ou seja, aumentar o período de prateleira desse fruto. Então aqui a gente tem um exemplo no caso da maçã, a gente tem uma escala de cores dos estágios de desenvolvimento do fruto, onde a gente tem que na terceira escala é o ponto de colheita para armazenamento do fruto. Normalmente é numa etapa inferior ao ponto de maturidade fisiológica, né? Isso ocorre porque o objetivo é armazenamento dos frutos, né? Então, para evitar esse amadurecimento precoce, é feito a colheita da maçã em um ponto antes de atingir a maturidade fisiológica, ou seja, quando eu tenho um fruto, isso ocorre porque a maçã é um fruto climatérico, ou seja, ela amadurece após a colheita. Tem frutos como, por exemplo, o abacaxi, que não amadurece depois da colheita, então ele só deve ser colhido quando atingir a maturidade fisiológica. Mas no caso da maçã, pode ser feito um pouquinho antes, já que a maçã amadurece depois da colheita. Isso só é feito por conta que essa maçã vai ser levada para o armazenamento, né, para garantir a qualidade do produto. Então, no armazenamento, pessoal, os frutos eles devem ser submetidos à temperatura e umidade relativa do ar controlado, né, onde a temperatura e umidade do ar vai depender da espécie, né, do fruto, né? Então, para cada fruto tem uma temperatura e umidade relativa do ar adequada, né? Com o objetivo do armazenamento é reduzir o metabolismo do fruto, né? Reduzir a taxa respiratória, diminuir a produção de etileno para evitar a senescência, a morte do fruto. Então é importante a redução, o baixamento da temperatura. E pessoal, quando o objetivo é armazenar mais de um fruto na mesma câmara, no mesmo local de armazenamento, então é importante identificar uma faixa de temperatura e de umidade que seja adequada para todas as espécies, todos os frutos que estão no mesmo local de armazenamento, porque o excesso de frio, de umidade pode causar anomalias
defeitos no fruto e afetar sua qualidade. Aqui a gente tem alguns componentes de uma câmara de armazenamento de frutas. O do local de armazenamento, pessoal, ele é composto por uma parede isolante, né? Que é importante que ela seja composta por duas chapas de metal preenchidas com material isolante, que normalmente é um material de isopor, para evitar a entrada de calor externo, né, dentro do local de armazenamento, né, e afete a temperatura, né, do ambiente. Então é importante que essas paredes isolantes elas sejam vedadas, né, de isopor para evitar essa troca de calor com o meio externo, né? As portas devem possuir um fechamento para evitar a passagem de calor, né? Então portas bem fechadas, né? O piso ele deve ser de material resistente para suportar o peso dos frutos, né? O trânsito de máquinas, o enchimento da câmara, então é importante também ter essa qualidade no piso. Aqui a gente tem um exemplo da câmara de armazenamento, né? Então é importante que toda a parede seja isolante térmico, né? Para evitar a entrada de calor, né? Do meio externo. A porta seja bem vedada também para evitar a entrada de calor, de umidade. O piso deve ser de material resistente, né? Para permitir o suporte dos frutos, né? As práticas de empilhamento de maquinários no local de armazenamento. É importante um evaporador, né? Para retirada de odores no local, né? Ventilação. E em relação à temperatura de armazenamento, pessoal, essa temperatura ela não deve ser nem muito abaixo, nem muito acima da recomendada para a espécie, né? Porque pode para o fruto, porque pode causar anomalias, né? Defeitos no fruto. Então, normalmente é feita a prática de refrigeração dos frutos. Essa prática é feita quando os frutos eles não vão passar por um longo período de armazenamento. Normalmente, se o período de armazenamento for longo, é feito o processo de congelamento, que é uma prática mais eficiente quando os frutos são armazenados por longo período. Mas quando esse fruto, o objetivo é armazenamento por um curto período para posterior comercialização, então normalmente é feita a refrigeração, que é a conservação em baixa temperatura, onde as temperaturas variam de -1 a 8 graus Celsius, que é a faixa de temperatura de conservação, né, dos frutos, com o objetivo de ainda manter o frescor, né, in natura desses frutos. E o objetivo é reduzir, né, o metabolismo, né, a atividade enzimática e microbiana, né, retardar a maturação desse fruto também, né, para a comercialização. E alguns fatores, pessoal, são considerados no armazenamento, né, como temperatura, umidade relativa, circulação de ar, luminosidade, composição do ar atmosférico. Então, em relação à temperatura, a gente viu que cada fruto tem uma temperatura adequada, né? Então, deve ser seguido com rigor, né? Essa temperatura para garantir a qualidade do fruto, não deve ser nem acima nem abaixo da recomendável, né? Então, por exemplo, no caso da banana, ela não pode ser armazenada em temperaturas inferiores a 13 graus Celsius, porque pode prejudicar o processo de maturação através da produção de algumas enzimas, que pode causar injúrias pelo frio. Então, no caso da banana, pessoal, é uma exceção, por exemplo, ela não pode ser conservada em baixas temperaturas.
porque pode causar injúrias ao fruto. Então, as temperaturas, no caso da banana, não pode ser inferior a 13 graus Celsius. Então, por isso que é importante conhecer o fruto que você está trabalhando e conhecer quais são as temperaturas adequadas para evitar o desenvolvimento de injúrias. E essas injúrias podem ser decisivas, né, na comercialização do fruto, pode impedir a comercialização desse fruto. Outro fator levado em consideração durante o armazenamento é a umidade relativa do ar, que está diretamente relacionada com a qualidade do fruto. Também para cada fruto tem uma umidade relativa do ar indicada, né? Onde essa umidade relativa do ar não pode ser alta, porque pode favorecer ao desenvolvimento do micro-organismo, né? Também ela não pode ser muito baixa, porque pode ocorrer a perda de água, de umidade do fruto, né, e causar o seu murchamento. Então é importante a, a identificação da umidade relativa do ar adequada para a espécie, né, para o fruto. Outro fator que se leva em consideração durante o armazenamento é a circulação do ar, né, que é importante para ajudar na distribuição do calor, né, dentro da câmara, né? É importante também para manter a temperatura, a composição uniforme na atmosfera, né, no local de recinto, né, é importante. Essa circulação do ar também retira odores indesejáveis, né, na câmara de armazenamento. A luminosidade também é um fator importante a ser considerado, né? Onde os frutos eles devem ser mantidos armazenamento no escuro, né? Às vezes pode-se empregar lâmpadas ultravioletas, né, para reduzir o crescimento superficial de fungos e bactérias, né? Mas tem que ter cuidado, né? Porque a luminosidade, pessoal, ela pode favorecer a reações oxidantes, né, no fruto. Então, por isso que os frutos têm que ser armazenados no escuro, né, para evitar reações oxidantes, né? Aqui é um exemplo de uma câmara de armazenamento, né, ó, totalmente vedada, né, com controle de temperatura, de umidade, luminosidade, circulação de ar. Ó, aqui a gente observa imagem de armazenamento, né, de frutos, ó, já são armazenados, embalados, né, ó, empilhados, para facilitar a comercialização. Tem imagem, ó, vocês observam os locais de entrada de ar, né, embalados aqui, já nas embalagens para comercialização. Vamos a imagem de armazenamento de frutos. Aqui, ó, pessoal, para vocês terem uma ideia de injúrias causadas tanto pela baixa como alta temperatura, variação na umidade relativa do ar dos frutos. Ó, aqui é um dano causado pelo congelamento de maçã e de pera, ou seja, foi fornecida uma temperatura diferente da adequada para o fruto. Então, causou injúria por congelamento. Então, esse fruto aqui, pessoal, ele vai ficar inviável à comercialização. Aqui, injúria causada pelo baixamento da temperatura, né? A gente viu que a banana tolera até 13 graus Celsius, né? Então, se tiver redução nessa temperatura, vai causar injúrias, né, na banana. A gente observa, pessoal, essas injúrias mesmo em casa, né, na nossa geladeira. A gente observa quando coloca uma fruta, mais na parte de cima, né, que tem uma maior... na parte de cima a gente observa que pode causar injúrias, né? Por isso que os vegetais, as hortaliças, são colocadas em gavetas, né, na parte de baixo da geladeira, né? Onde as temperaturas são muito baixas, né? Para evitar justamente essas injúrias. Ó, aqui a gente tem um exemplo da banana
conservada em diferentes armazenamentos, ó, quando ela é colocada a temperatura de 0 graus Celsius. A gente viu que causou injúria, mudança na coloração da cor. Quando ela é colocada em 5 graus Celsius, a gente vê que ela praticamente permanece a coloração, né? Ainda na fase de crescimento, se chegar na fase de maturação. A 10 graus Celsius a gente já observa que ela já atinge a maturação, né? Já tem mudança na coloração da casca em relação a 5 graus Celsius. Em 15 graus Celsius a gente vê que o metabolismo do fruto já está acelerado, ó. O grau de maturação já aumentou, né? A casca está mais amarela, a gente já vê alguns danos aqui, algumas colorações escuras, que identifica já um processo de surgimento de patógenos, né? E quando ele é armazenado a 20 graus Celsius, pessoal, a gente já vê, ó, já tem o desenvolvimento de patógenos, né? Provavelmente aqui é antracnose, né? Já se desenvolvendo nesse fruto, fungos, né? Surgindo, essa temperatura já é alta, né? Então favorece o desenvolvimento de patógenos com a elevação da temperatura. A taxa de respiração, produção de etileno também aumenta, né? Que leva à senescência do fruto. Então a gente observa que aqui quando a gente tem de 10 a 15 graus Celsius é a temperatura mais adequada para armazenamento dos frutos de banana. A gente tem aqui frutos de mamão, 28 dias armazenados a 10 graus Celsius, né? Então a gente vê que essa temperatura aqui também não é adequada, né? Está causando injúrias, né? Favorecendo o surgimento de patógenos. Aqui a gente tem injúrias por frio na ameixa, né? A gente consegue ver, identificar, né? Congelamento de partes. Aqui a gente tem a tangerina, 28 dias de armazenamento a 1 grau Celsius e a 4 graus Celsius. A gente consegue identificar visualmente, né, que essa temperatura de 1 grau Celsius está causando injúrias, né, ao fruto. Aqui a gente tem congelamento de frutos de maçã devido à temperatura muito baixa, né, a gente observa que causou até rachaduras do fruto, né. Então fica inviável a comercialização, né? Então por isso que é tão importante temperaturas e umidade relativa do ar adequadas durante o armazenamento, né? Para evitar essas injúrias, né? Que vai dificultar a comercialização do fruto, né? Pode favorecer também as perdas pós-colheitas, né? Então é importante o rigor, né? Durante o armazenamento. Aqui a gente tem prejuízos causados pela baixa umidade, né, durante o armazenamento, baixa umidade relativa do ar. O que acontece? O fruto ele acaba perdendo água para o ambiente e acaba murchando. Muitas vezes, pessoal, quando a gente encontra maçã no supermercado, muitas vezes já está muito tempo ali na prateleira, a gente encontra essa maçã murcha. Porque o que acontece? A umidade relativa do ar está baixa e a maçã acaba perdendo água para o ambiente e ela começa a murchar. E a temperatura muito elevada, então intensifica a perda de água. Ó, aqui a gente vê, ó, os prejuízos causados também pelo congelamento. Ó, a gente vê rachaduras, rupturas, né, dos tecidos, né, então fica inviável a comercialização. É porta também de entrada para patógenos, né? Então, fica inviável essa comercialização desses frutos. E assim, pessoal, a gente termina mais uma aula de hoje, né? A gente tratou de pós-colheita dos frutos, né? Como é que ele é feito o processamento no packing house para posterior comercialização. Então, como atividade para vocês realizarem, pessoal, e enviarem até a próxima aula, vocês vão fazer uma pesquisa como é feito o processamento do açaí e do cupuaçu na indústria.
Então, vocês vão falar de toda a cadeia produtiva, desde a colheita, os cuidados, até a comercialização. Então, vocês vão falar esses dois frutos que é tão importante aqui na nossa região, né? Então, vocês vão pesquisar como é que ocorre o processo de industrialização desses frutos. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Lembrando que essa atividade, as aulas, tudo eu vou deixar no sistema para vocês, no sistema Moodle, para vocês terem acesso, né? Então, obrigada pela atenção e até a próxima aula.